Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui e dando sequência ao nosso trabalho, falando aí de interpretação do céu. Convido vocês agora para entender um pouquinho sobre quais os efeitos que esses movimentos da Lua, a interferência da Lua aqui em relação ao nosso planeta. Será que existe alguma interferência? Será que existe alguma relação entre o nosso satélite natural e o nosso planeta? Então, é sobre isso que vamos conversar um pouquinho nessa aula. Com relação a o que a Lua pode interferir, o movimento desses corpos celestes, no caso esse satélite natural, pode interferir aqui no nosso planeta, é a questão do efeito das marés. Então, quando a gente fala de marés, talvez você já ouviu falar em maré alta, maré baixa. Geralmente, pescadores dominam muito isso. Olha, está na época da maré baixa, está na época da maré alta, por conta de interferências e relações entre esses dois corpos celestes, entre a Terra e entre a Lua. Você lembra lá do começo da nossa preparação aqui, do nosso programa? Nós falamos que corpos que possuem massa se atraem. E é lógico, a Terra tem massa, a Lua tem massa e eles acabam sofrendo um processo de atração gravitacional. E isso então pode trazer como efeito o que nós chamamos de efeito das marés. Então, marés são alterações nos níveis das águas do mar causadas pela interferência gravitacional da Lua e também temos aqui uma interferência gravitacional do Sol, esta última com menor intensidade. Nossa, professor, mas o Sol é muito maior do que a Lua, por que a interferência do Sol é menos intensa, né, com menor intensidade? Por conta da distância. Você sabe que a distância entre a Terra e a Lua é aproximadamente 384 quilômetros, arredondando, né? 384 mil quilômetros, né? Para ser mais exato aí, 384 mil quilômetros de distância. Só que a distância entre a Terra e o Sol está na casa de milhões, não na casa, né, de mil, está na casa de milhões, aproximadamente aí 150 milhões de distância. Então o Sol tem mais massa, muito mais massa do que a Lua. Nem se compara, né? A massa da Lua perante o Sol é desprezível. Só que o Sol está muito mais distante do que a Lua. A Lua está aqui do ladinho, né? Pensando em distância, a Lua está aqui pertinho. Então, esta última com menor intensidade devido à distância sobre ali, né, o campo gravitacional da Terra. Então, nós observamos que dependendo da posição, dependendo da fase da Lua, isso acaba interagindo, acaba interferindo mais ou menos aqui com o nosso planeta. Entendendo um pouquinho mais sobre esse efeito das marés, né, o que acontece? Você tem que lembrar de vários fatores. Então, por que a gente vai falar só agora desse efeito das marés? Porque eu preciso que você tenha aí como pré-requisito saber que a Terra tem um movimento de rotação, saber que a Terra tem um movimento de translação, saber que a Lua tem um movimento também de rotação e um movimento de revolução. Então, para que a gente possa seguir aqui com a nossa explicação, é importante que você domine isso. A Terra tem um movimento de rotação, que é o movimento que ela dá no seu próprio eixo. Quanto tempo a Terra leva para realizar um movimento completo, um giro de 360 graus? Aproximadamente 24 horas. Quanto tempo a Terra leva para dar um giro total em volta do Sol? A Terra orbita o Sol. Aproximadamente 365 dias nesse movimento que nós chamamos de translação. E a Lua? A Lua também tem a rotação, que é o movimento que ela faz no seu próprio eixo. Então ela vai demorar aproximadamente em torno de 27 a 28 dias para esse movimento de rotação. E a Lua também faz um movimento em volta da Terra, orbitando a Terra, movimento que nós chamamos de revolução. E também esse movimento demora em torno de 27 a 28 dias. São movimentos sincronizados que a Lua desempenha. Sabendo disso, então, quando você fala de efeito das marés, né, por causa da rotação da Terra e da revolução da Lua, então você tem dois movimentos, rotação da Terra e da revolução da Lua, estas elevações se propagam pela superfície da Terra, causando marés altas a cada 12 horas e 25 minutos. E marés baixas entre as marés altas. Então você vai ter ali as marés altas e entre as marés altas a gente visualiza marés baixas.
Isso então acontece por conta de dois movimentos, basicamente dois movimentos. Isso eu gostaria que você anotasse, porque isso pode ser tema aí para uma questão de prova, para um trabalho escolar. Então, o efeito das marés, temos uma relação direta com a rotação da Terra e com a revolução da Lua. Revolução é o movimento que a Lua faz em volta da Terra, orbitando a Terra. As marés também acontecem com a crosta, né, da Terra, elevando o chão por 10 centímetros durante a maré alta. Olha só que interessante, chega a mexer com a superfície, né, com a crosta, mexendo ali 10 centímetros durante a maré alta. Então aqui a gente vê o movimento da Lua, né, o movimento da Terra. Lembrando que o movimento de rotação da Terra, ele vai de oeste, né, para leste, é um movimento anti-horário. Então, um movimento anti-horário, né, de oeste para leste. E você tem também o movimento de revolução da Lua, que vai ser orbitando a Terra. Então, perceba que a camada de água representada aqui em volta da Terra, ele mostra que ela vai se modificando conforme a gente observa esse movimento da Lua. Maravilha? Então, algo aí bem interessante, bem importante, né? Não é só pescador que tem que entender de maré. É interessante que a gente entenda desta relação aí, entenda por que acontece as marés. Da próxima vez que você for para a praia e escutar aí, né, um papo de pescador, você já pode interagir, porque você já está dominando aí esse conteúdo também. Vamos lá? Com relação ainda aos efeitos das marés, eu trouxe aqui alguns pontos importantes que eu fui pegando no texto aí, né? Então, as marés se propagando pela Terra, elas causam forças de fricção, que freiam a rotação da Terra. Caramba, então quer dizer que ela pode dar uma freadinha na rotação da Terra. Sim, interfere na rotação da Terra, tal que a duração de um dia chega a aumentar por milésimos de segundos, né? Então você tem ali uma fração de segundos, né? Então, por uma fração de segundos a cada século. Veja, isso não é perceptível para a gente, mas você saber que ela altera ali uma fração de segundo a cada século, quer dizer, tem uma interação então significativa ali. A gente não consegue perceber, mas tem uma alteração significativa. O momento angular perdido, né, pela Terra é transferido para a Lua, aumentando a órbita desta, tal que ela se afasta da Terra por 3 a 4 centímetros a cada ano. Também há pouquinho, 3 a 4 centímetros, mas acontece. E a duração do mês aumenta, mas a uma taxa menor que a rotação da Terra. Então veja que é uma interação interessante, né? Você tem ali o quê? Que ela se afasta da Terra 3 a 4 centímetros a cada ano. Se você imaginar que a distância da Lua está em torno de 384 mil quilômetros da Terra, 3 a 4 centímetros também é algo muito desprezível, mas acontece, tem aí esse deslocamento. Teoricamente, isto continua até que a rotação da Terra e a revolução da Lua estejam sincronizadas, a chamada ressonância dos períodos. Então, existe um momento que elas entram em sincronia, momento que elas entram em ressonância. Naquele momento, a Terra ficará sempre com o mesmo lado voltado para a Lua, visto que a Lua, ficará sempre na mesma posição no céu. Então veja que vai chegar esse momento em que elas estarão sincronizadas, em que elas estarão no que ele chama de ressonância. Maravilha? Então aqui falando dos efeitos aí das marés. Aqui um slide com menos texto, né, mas que a gente possa só de observar o fenômeno das marés aqui ampliando o nosso conhecimento. Então você tem, né, duas marés altas, duas marés baixas. Você viu que entre as marés altas acontecem as marés baixas, certo? E aqui a gente pode observar, né, o momento de uma maré baixa, o momento de uma maré alta, né? Então você tem ali o fenômeno então dessas marés. E isso vai interferir principalmente no cotidiano de pescadores, de pessoas que vivem em regiões litorâneas e dependem da pesca, por exemplo. É importante saber a hora de ir para um alto mar, porque se tiver no momento de maré alta, é sempre importante ter ali a prevenção, né? Já aconteceu, por exemplo, comigo uma vez, eu viajei, estava uma viagem de férias e estava com muita vontade de fazer um passeio, mas não deu para fazer o passeio porque naquele período que eu estava viajando, a maré estava alta e o passeio estava bloqueado, né? Só iria voltar quando a maré estivesse baixa. Então eu acabei perdendo a oportunidade de fazer um passeio interessante por conta de uma maré aí, né,
uma maré alta. Então, algo que mexe com a nossa vida, mexe com o nosso cotidiano. Então aqui você vê, né, como funcionam as correntes oceânicas, maré baixa, maré alta, né? Aqui você vê a Lua no seu movimento de revolução. Aqui você tem, né, a atração gravitacional do Sol também e novamente uma maré alta. Então a força gravitacional do Sol e da Lua atrai as águas do oceano, gerando a maré alta. Então ocorre uma atração, veja aqui pela Lua, aqui pelo Sol, com o Sol numa menor intensidade. Caminhando na Lua. Então agora falamos das marés. Professor, nós já fomos para a Lua? Sim, né? Então aqui a gente tem, né, um histórico aí em relação ao homem, né, explorando aí esse satélite natural, o nosso satélite e único corpo celeste visitado pelos humanos até agora. A primeira visita foi em 20/7/1969, tá? Talvez você possa compartilhar esse conhecimento aí com os seus pais. 1969, então, você tem lá o Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins na espaçonave Apollo 11, uma espaçonave muito famosa. 6 visitas até dezembro de 1972, então registrado aí 6 visitas, desde então nunca mais voltamos. Então o homem já pisou na Lua. Então você tem aqui, né, uma visão, por exemplo, de como seria a visão da Lua em relação à Terra, falando um pouquinho da esfericidade da Terra, né? Então você observa a esfericidade da Terra, como seria, né, a Terra aqui vista da Lua. E aí algumas imagens aí interessantes em relação a essa visita aí da Apollo 11. Aqui um veículo espacial para poder fazer exploração espacial ali no solo, né, lunar. E agora, para a gente fechar, gostaria de fazer essa atividade aqui com vocês. Então, falamos, né, em relação aos movimentos da Terra, movimentos da Lua. Movimentos da Terra, translação e rotação. Rotação faz parte. Aí temos o movimento da Lua, né? O movimento da Lua, vamos falar em relação à translação, o que ela impacta, o que a rotação ela impacta. A rotação, ela vai impactar nos dias e nas noites e também interferindo nos fusos horários. Translação, determinando estações do ano e também as zonas climáticas. Lembra das zonas climáticas? Também relacionado ali à translação e mais a questão daquele eixo de angulação ali da Terra. Com relação aos movimentos da Lua, nós temos o movimento de revolução, além do movimento de rotação. Nós temos ainda, né, as fases nova, quarto crescente, temos a cheia e a quarto minguante. E com esses movimentos da Lua, em relação, né, o que isso acontece? Com esses movimentos, nós temos a possibilidade aqui da formação do que nós chamamos de eclipse. E quando a gente fala de eclipse, a gente tem o eclipse lunar e o eclipse solar. Então vai abrir aqui para nós o eclipse solar. Quando a gente fala de eclipse solar, tem o total e o parcial. Quando a gente fala de eclipse lunar, tem o total, o parcial e tem ainda o que está na penumbra, naquela região de penumbra, que é o penumbular. Então, fechamos assim. Gostaria que você fizesse um print dessa tela, porque aqui tem um resumo de várias coisas que nós já trabalhamos. Valeu, gente! Até a próxima!